Desemprego. O termo desemprego refere-se à falta de trabalho, ou seja, quando a pessoa quer trabalhar, mas não consegue o seu trabalho. Desempregado é todo indivíduo que faz parte da população ativa. A população ativa é aquela que se encontra em idade de trabalhar e que anda à procura de emprego. Ou seja, você tem idade para trabalhar, quer trabalhar, procura emprego e não encontra. Essa pessoa é considerado um desempregado. Existem 4 formas de desemprego: o natural, o desemprego estrutural, o desemprego conjuntural e o desemprego friccional. Na imagem, nós temos uma charge, não temos vagas. Isso significa dizer que cada dia que passa, aumenta mais o número de desempregados, tanto no Brasil como no mundo. O desemprego natural. O desemprego natural refere-se à taxa para a qual uma economia tende a longo prazo, sendo compatível com o estado de equilíbrio de pleno emprego e ausência de inflação. Ou seja, no desemprego natural, uma empresa demite um funcionário e contrata outro. Geralmente, muitas vezes, esse trabalhador que vai ser contratado é com salários bem mais baixos do que aquele que está sendo demitido. No desemprego natural, há um número de trabalhadores sem emprego, mas a oferta e a demanda por emprego estão em equilíbrio. Na charge, nós temos um exemplo de desemprego natural. Enquanto a empresa demite 2 funcionários, contrata 2 para os seus lugares, geralmente com salários cada vez mais baixos. É isso que está acontecendo nos dias de hoje. O desemprego estrutural. Esse desemprego é resultante da modernização das estruturas produtivas, através da mecanização, da automação dos postos de produção. Isso está acontecendo principalmente no setor bancário, no comércio e no setor de serviços. O homem cada vez mais sendo trocado pelas máquinas. Com o desemprego estrutural, utiliza-se pouca mão de obra. Enquanto a empresa contrata 10 trabalhadores, a máquina faz a função pelos 10. Com o desemprego estrutural, há a extinção de várias profissões e o surgimento de outras cada vez mais modernas. Um exemplo é a profissão de torneiro mecânico, cada vez mais rara essa profissão. Na charge, nós temos um trabalhador se queixando de que não dorme direito, não come direito, está fraco, doente e diz que não vai conseguir arranjar força de trabalho para vender. O patrão ironiza e diz o seguinte: não precisa, já temos alguém que não dorme, não come, não fica doente e não chia no trabalho, que é a máquina. Dá para vermos que a máquina faz o trabalho de 3, 4 até 10 funcionários ao mesmo tempo. Péssimo para o trabalhador, ótimo para o patrão, pois ele lucra cada vez mais com isso. Já o desemprego conjuntural resulta de uma situação temporária na economia, ou seja, o desemprego conjuntural é resultante de crises econômicas. Com a crise econômica, há uma queda na produção industrial e agrícola, há uma diminuição nas vendas no comércio e na prestação de serviços. O país está em crise, menos dinheiro circulando, consequentemente, menos produção,
menos vendas. Com o desemprego estrutural, os postos de trabalho após a crise são recuperados. Outros deixam de existir. Um exemplo, a pessoa tem um comércio, com a crise econômica, essa loja tem 100 funcionários. Com a crise econômica, ela demite 50 funcionários. Após passar a crise, ela não vai mais contratar os 100, permanece apenas com os 75. Então, isso é o desemprego conjuntural. Desemprego ocasionado por crises econômicas. No desemprego conjuntural, nem todos saem perdendo. Há aqueles setores em que lucram com a crise. O exemplo são os cartões de crédito e as financeiras. A pessoa está necessitando de fazer empréstimo, as financeiras, os cartões de crédito, emprestam, porém com juros altíssimos. Desemprego friccional. O desemprego friccional resulta da mobilidade da mão de obra e pode ser componente do desemprego natural. O desemprego friccional ocorre durante o período de tempo em que um ou mais indivíduos se desempregam de trabalho para procurar outro. Um exemplo é um trabalhador está numa empresa, ele recebe uma oferta de emprego mais vantajosa, ele deixa aquele emprego que está e busca outro que oferece melhor condições. Às vezes, esse trabalhador fica trabalhando sem carteira assinada para receber o seguro-desemprego. E pode ocorrer também quando se atravessa um período de transição de um trabalho para outro dentro de uma mesma área. E na charge, nós temos um exemplo de desemprego friccional, onde a pessoa está procurando emprego e quer ocupar o lugar do gerente. A taxa de desemprego representa a proporção de pessoas capazes de exercer uma profissão e que procuram emprego remunerado, mas que por diversas razões não entram no mercado de trabalho. Muitas vezes, a pessoa está trabalhando sem carteira assinada, ganha os seus salários, mas para o trabalho ele é desempregado. A taxa de desemprego representa a proporção de pessoas capazes de exercer uma profissão. Ou seja, são trabalhadores qualificados muitas vezes, às vezes não são qualificados, que procuram emprego remunerado. Muitas vezes não encontram. E essas pessoas vão para a informalidade. Na charge, nós temos 2 trabalhadores comentando sobre os postos de trabalho.